Boa! Última aula do semestre. Na verdade, é um restinho de aula, né? Nem é uma aula inteira. A gente vai encerrar a parte de espelhos esféricos com o restante dos exercícios de sala. Na última vez em que nós nos encontramos, a gente fez até a questão número 4. Né? A gente já trabalhou, na verdade, 3 partes nesse assunto. Primeiro, a gente aprendeu a construir as imagens. Depois, a gente usou a matemática de Gauss para calcular o tamanho da imagem, calcular a distância focal de espelho, e aí a gente começou a fazer as questões, tá bom? Então, a gente vai para a questão número 4. Não, a 4 já foi, perdão. É a questão número 5. Aqui, questão número 5. Então, let's go. Questão 5. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Questão número 5. A imagem de um objeto situado diante de um espelho convexo tem altura de igual a 1/3 da altura do objeto. Então, ó, o espelho ele é convexo. Convexo, certo? O foco dele, portanto, é negativo. O foco é negativo. A imagem, ela tem o tamanho de 1/3 do objeto. Certo? 1/3 do objeto, ou seja, o tamanho da imagem é igual ao do objeto dividido por 3. Outra coisa que a gente lembra é que no espelho convexo, as imagens elas são sempre virtuais e também são direitas, elas não são invertidas. Tá? Então, em outras palavras, né, o que a gente tem é isso aqui. Imagina que você tem aqui o eixo principal do espelho. Tá? O espelho é convexo, então eu vou desenhar ele assim, ó. Aqui. Beleza? O foco ele está aqui atrás, né? Lembra que o foco ele é o ponto, ele está na metade do caminho entre o centro de curvatura e o vértice. E aqui nós temos o nosso objeto, ó. Esse aqui é o objeto, tá? Aí, quando a gente traça os raios, né? Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo centro de curvatura. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. O primeiro raio entra paralelo e ele deve sair pelo foco. O meu desenho vai ficar torto, tá, gente? Eu não vou ficar desenhando aquele monte de coisa, não. Ó, o raio faz isso aqui. O segundo raio, eu vou usar o raio que entra pelo vértice. Ele bate aqui. Ai, perdão, gente, peraí. Então, ele faz assim, ó. Ele vem, bate aqui no vértice com ângulo alfa e sai com o mesmo ângulo. Certo? Como esse raio aqui refletido, ó, esse aqui é o raio refletido, ó. Tá vendo esse azul? E o amarelo? Eles são os raios refletidos. Eles não se encontram na frente do espelho. O que a gente vai obter é o encontro pelos prolongamentos, tá? É o encontro dos prolongamentos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar fácil vocês enxergarem, ó. Tá vendo? A imagem, ela vai se formar aqui, ó. Ela vai se formar aqui. Ela é virtual e menor. Sempre. Sempre. Tá? Ela é uma imagem. A imagem vai ficar aqui, ó. Isso aqui é a imagem. Tá? Aí ele fala assim, olha o que ele fala, ó, o módulo da distância focal é 15, ou seja, o foco ele vale menos 15, que é negativo, né? Bom, o que ele quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule a distância entre o objeto e a imagem. Gente, a distância entre o objeto e a imagem, veja só como é que você descobre. O objeto até o espelho, a distância é P.
da imagem até o espelho é pelinha. Então, quando ele fala determine a distância entre o objeto e a imagem, o que ele quer que você calcule é P mais pelinha. É isso que ele quer que a gente calcule. Tá? Beleza? Bom, como é que a gente vai calcular o P mais o pelinha? O que nós sabemos? Que I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. Tá? I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. Tudo bem. Só que vamos pensar então o seguinte. Quem é I? Quem é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem é O dividido por 3, dividido por O, é igual a menos pelinha sobre P. Certo? Então, o que a gente tem aqui? O dividido por 3, dividido por O, eu posso cancelar o O, e aí a gente tem que 1 sobre 3 é igual a menos pelinha sobre P. 1 sobre 3 é igual a menos pelinha sobre P. Tudo bem? Portanto, se a gente passar o P multiplicando e o 3, a gente vai ter isso aqui, ó. P é igual a menos 3 pelinha. P é igual a menos 3 pelinha. Tá? Bom, aqui eu não tenho mais o que fazer. Eu parei, estou meio que travado. Agora, eu vou usar aquela equação grandona do Gauss, equação dos pontos conjugados, para poder calcular, para chegar num sistema. Né? Então, eu vou usar a seguinte equação. Lembra da equação de Gauss que fala assim, ó, que F é igual a P, peraí, F é igual a P vezes pelinha dividido por P mais pelinha. Tá? Equação dos pontos conjugados. Ou você pode usar aquela outra, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Você vai chegar na mesma coisa. Então, agora vamos começar. Bom, quem é o foco? O foco é menos 15. Igual. Gente, o P, ele vale menos 3 pelinha. Então, onde tiver P, eu vou substituir por menos 3 pelinha. Então, fica assim, menos 3 pelinha vezes P, linha. Isso tem que ser igual a P mais pelinha, que é menos 3 pelinha, mais pelinha. Aí. Tá bom. Então, essa conta fica. Aqui embaixo, eu vou fazer direto, ó. Tá vendo que aqui embaixo tem menos 3 pelinha, mais pelinha? Então, isso aqui dá menos 2 pelinha. Aqui embaixo, ó. Menos 2 pelinha. Quando eu passar o menos 2 pelinha multiplicando menos 15, vai dar 30 pelinha. É igual a menos 3 pelinha ao quadrado. Tá bom? A gente vai cair numa equação de segundo grau. Veja. 3 pelinha ao quadrado mais 30 pelinha é igual a zero. Tudo bem? 3 pelinha ao quadrado. Então vamos. A imagem de um objeto situado na frente de um espelho convexo tem altura igual a 1/3 do objeto. Então, a imagem é igual ao objeto dividido por 3. O módulo da distância focal do espelho é 15. Como o espelho é convexo, menos 15. Tá? Centímetros. Sabemos que a imagem é direita e virtual.
Tá? Então, refazendo o desenho, né? Porque a energia nos sacaneou. Aqui eu tenho o espelho. Aqui nós temos o objeto, chamar de O, e a imagem ela está aqui, ó. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui também, né? Que mesmo que você não lembrasse, também o exercício fala, a imagem ela é menor que o objeto. Tá? O que ele quer que eu calcule? Determine a distância entre o objeto e a imagem. Então ele quer a distância do objeto P até a imagem P'. Certo? Era aqui que a gente parou antes da energia nos sacanear. Então, o que eu faço agora? Vamos lá. I sobre O, de novo, é menos P' dividido por P. Tá? Como a imagem é 1/3 do objeto, eu tenho isso igual a menos P' sobre P. Eu cancelo os Os, então fica que 1/3 é igual a menos P' sobre P. Portanto, aí a gente trava aqui, né? Eu tenho que P é menos 3P'. Tá? Quando acontece isso, né? A gente já se liga que vai rolar aqui um sistema. Vai rolar aqui um sisteminha de equações, certo? Um sisteminha. A segunda equação vem da lei de Gauss. P vezes P' sobre P mais P'. Certo? Substitui as coisas. Menos 15 igual. P vezes P'. Então fica menos 3P' vezes P' sobre menos 3P' mais P'. Certo? Foi aqui que a gente foi brutalmente interrompido a partir do momento que a energia caiu. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar isso aqui, ó, para lá. Então vai ficar assim. Aqui embaixo é menos 2P', né? Certo? Menos 2P'. Multiplica menos 15, vai dar 30P'. É igual a menos 3P' ao quadrado. Caímos numa equação de segundo grau. Então, eu tenho que 3P' ao quadrado mais 30P' igual a zero. Tá? Como é que você pode resolver essa situação? Ou você resolve por delta, ou você fatora essa equação. Olha o que eu vou fazer. Eu acho mais fácil, nesse caso, fatorar. Você concorda que eu posso colocar o P' em evidência? Eu tenho 3P' ao quadrado mais 30P'. Então, isso pode ser escrito como P' vezes 3P' mais 30. Concorda? Igual a zero. Agora, qual a vantagem de você fazer isso? Veja bem. O P', ele é um número, concorda? Ele é um número. Vezes tudo que está aqui no parênteses é um número. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é que um número A vezes B dá zero? Por uma multiplicação de dois números dá zero, gente, um deles tem que ser zero. Pelo menos um tem que ser zero. Então, eu posso dizer que, para essa conta aqui, ó, dar zero, eu tenho duas opções. Vamos escrever aqui, opções. Ou eu digo que o P' vale zero, ou eu digo que 3P' mais 30 tem que dar zero. Gente, o P' não pode dar zero. Porque lembrando que o P' é a distância da imagem até o espelho.
A distância da imagem até o espelho não pode dar zero. Então, esta solução eu desencano dela. Então, se 3π mais 30 é igual a zero, eu posso dizer que 3π vale menos 30. Portanto, π dá menos 10. Faz sentido π dar negativo, gente? Sim ou não? Faz sentido π dar negativo? Ou melhor, né? Vamos mudar a pergunta. O que significa dizer que o π é negativo? Que a imagem é virtual. De fato, a imagem é virtual. Tá bom, então o π vale menos 10. Agora, olha para isso aqui. Se o se o P vale menos 3π, então eu posso dizer que o P ele vale menos 3 vezes menos 10. Então, o P tem que dar 30 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a gente descobre? Que o objeto ele está a 30 centímetros do espelho. Aqui é 30. E essa outra distância aqui, ó, ela vale 10. Cuidado, porque na hora de somar a distância P e P', você não vai usar o sinal 10, hein? Menos, hein? Então, ó, isso aqui vale 30. Isso aqui vale 10. Então, eu posso dizer que P mais P', em módulo, né? Esse P' aqui, ó, eu tenho que colocar ele em módulo. Porque não existe distância negativa. O sinal negativo, ele aparece por causa das convenções do Gauss. O sinal negativo no P' vai indicar se a imagem é virtual ou real, enfim, né? Então, a distância do objeto até a imagem seria o P mais o módulo de P', tá? Que então dá 40. Aí. 40 centímetros, tá bom? Essa é a resposta, então, da questão número 5. Certo? Podem tirar print, por favor. Vamos para a questão número 6. A 6 é um pouco difícil, hein? A 6 é um pouco difícil. Ele fala assim, ó. Uma calota esférica de pequena abertura e raio igual a 20. O raio, gente, é o centro de curvatura. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem uma calota esférica, tá? Aqui você tem o eixo principal. Tá? A calota vai ser o nosso espelho. O raio dela é 20. Ela é espelhada na superfície interna, aqui, ó, e na superfície externa. Então, você tem aqui, ó, nessa região, você tem um espelho côncavo. E aqui você tem um espelho convexo. Tá? Dois objetos de mesma altura. Então, aqui você tem um objeto. E aqui você tem um outro objeto. Chamar de objeto O1 e objeto O2. Tá? São dispostos perpendicularmente ao eixo principal e à mesma distância de 15 centímetros das faces refletoras. Então, a distância dos objetos é 15. Tá? Muito bem. Determine a distância entre as imagens. Determine a distância entre as imagens. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que calcular onde está a imagem 1 e onde está a imagem 2. E ver qual a distância entre elas.
Tá? Ô, gente, vamos colorir o desenho para a gente não se perder. Então, ó, o objeto 1, ele é o amarelinho, tá? O que a gente pode observar em relação ao objeto 1? O objeto 1, ele está na frente da parte convexa do espelho, tá vendo? Ele está aqui na parte convexa. Tá? O que nós sabemos que acontece quando você põe um objeto na frente de um espelho convexo? A imagem vai ficar aqui atrás, ó. Então, vamos calcular a imagem I1 primeiro. Cálculo da imagem I1. Cálculo de pelinha para a imagem 1. Gente, uma perguntinha para vocês aí. Quanto vale o foco do meu espelho? Isso! O foco vale 10. Ele vale a metade do raio, metade do centro de curvatura. Tá? Então, cuidado que para o espelho convexo, o foco tem que ser negativo. Então, o foco do 1, ele é negativo. Então, vamos lá. Cálculo de pelinha para imagem 1. F do espelho 1, tá? Que seria o convexo, é P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Tá? Como a face convexa é que a gente está trabalhando com ela, então o foco é negativo. Isso é igual a... Vamos lá. Quanto vale P? Vale 15. Ai, peraí, gente, eu escrevi uma coisa errada aqui, antes que vocês me corrijam. Aqui é 10. Perdão. Aqui é 10. Então, aqui fica 15 vezes pelinha sobre 15 mais pelinha. O nosso pelinha precisa dar negativo, hein? O nosso pelinha precisa dar negativo, porque a imagem está por aqui, ó. Ela está por aqui. Tá? Então, vamos lá. Desenvolvendo. Fica menos 150. Já passei multiplicando, né? Menos 10 pelinha é igual a 15 pelinha. Tá certo? Passa o menos 10 para cá. Então, você vai ter que menos 150 é igual a 25 pelinha. Ok? Portanto, o pelinha, ele vale menos 150 dividido por 25. Dá 25, 50, 100. Dá 6, né, gente? Confere para mim aí. 6. 6. Tá? 6. Então, onde está essa imagem na real? Ela está aqui, ó. Ela está meio aqui. E 1. Agora, deixa eu dar um zoom aqui, gente, ó. Tá vendo essa distânciazinha aqui, ó? Ela vale 6. Essa distância que eu acabei de achar. Tá bom? Aqui. Beleza? Agora, eu vou olhar para a parte côncava do espelho. Eu vou olhar para a parte côncava. Então, na parte côncava, que tem essa também é refletora, eu tenho um objeto O2 aqui na frente. Tá? Eu não sei se vocês conseguem lembrar, mas esse objeto, como ele está a 15 centímetros do espelho, o foco ele vale 10, não vale? O objeto ele está entre o foco e o centro de curvatura. Então, provavelmente, a imagem desse objeto, ela está para cá, ó. Vê se você concorda. Ela vai ser uma imagem real e ampliada. A face côncava, ela projeta uma imagem real, aqui, ó. E a face convexa projeta uma virtual. Tá? Então, agora, eu preciso descobrir essa distância aqui, ó.
essa distância aqui. Seria o P' para a imagem 2. Para e 2. Pensa numa questão difícil de espelho. Então, vamos lá. Cálculo de P' para e 2. Nesse caso, o foco ele é positivo, que nós estamos trabalhando com a face côncava. Tá? Então, tudo de novo. F2 igual a P vezes P' sobre P mais P'. Ô, gente, vocês concordam comigo que nesse caso P' tem que dar positivo? Porque para a face côncava, a imagem é real. Essa imagem vai ser real. Tá? Então, ó, vamos lá. Foco do espelho 10 igual a P vezes P', 15. Os dois objetos estão a 15, né? Cada um de um lado, mas eles estão a 15 do espelho. 15 mais P'. Ok? Agora, o que eu faço? Eu multiplico, então fica 150 mais 10 P' igual a 15 P'. 15 P'. Ok? Passa para lá, né? O 10 ele passa para a direita. Então, eu tenho que 150 mais... E mais não, perdão. Igual. Passa para cá, fica 5 P'. Portanto, P' vale 30. Tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou redesenhar o espelho. Só que eu só vou desenhar as imagens, gente. Tá? Aqui está o espelho. Aqui. Beleza? Quais são as imagens? Eu tenho uma imagem I1. Então, aqui eu tenho uma imagem I1. Essa imagem, ela está a 6 centímetros do espelho. Nós acabamos de achar ela aqui, ó. A imagem 2, ela está aqui atrás. E ela está a 30 centímetros do espelho. Essas são as duas imagens. Uma é virtual e a outra é real. Concordam? E aí eu consigo calcular agora. Ele pergunta para mim, determine a distância entre as imagens. Dá 24. Seria essa distância aqui, ó, gente. Opa, estou escrevendo com a caneta contrária. Essa distância aqui é que ele quer, ó. Então, a distância D, ela tem que valer 30 menos 6. Tá? Então, a distância entre as imagens dá 24 centímetros. Tá? Eu acho que essa questão é a mais difícil da lista. Ela é bem complicada. Tá? Podem tirar dúvidas, se estão com dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, ou tirar print. Você vê que para o cara fazer uma questão dessa, ele já tem que praticamente ter memorizado todos os casos. Quando é real, quando é virtual, tá? Beleza. Vamos trocar aqui. Questão 7. Conforme a ilustração abaixo, um objeto de 10 centímetros de altura move-se no eixo de um espelho côncavo com raio 20 centímetros. Então, se o raio é 20, o foco é 10.
Já vamos colocar isso aqui. O foco é 10. O objeto parte de uma distância de 50 centímetros do vértice. Então, ele vem daqui, ó. Então, essa distância aqui, ó, ela vale 50 centímetros. E a velocidade dele, segundo o cara fala, é de 5 centímetros por segundo. Aí. Responda ao que se pede. Item A. No instante 2, quais são as características da imagem? Justifique. Gente, no instante 2, vê se você concorda comigo. Em t igual a 2, vocês concordam que ele andou 10 centímetros? Porque a velocidade dele é 5 centímetros por segundo, não é? Então, a cada 1 segundo, ele anda 5 centímetros. Certo? Então, no instante 2, você concorda que a distância do objeto até o espelho tem que ser 40 centímetros? Pois o objeto andou 10 centímetros. Ele estava na distância 50, ele anda 10 centímetros para a direita, portanto, ele está a 40 centímetros. Tá aí, beleza? Gente, se ele está a 40 centímetros, a situação é essa, ó. Espelho. Aqui está o foco, que vale 10. Aqui está o centro de curvatura, que vale 20. Né? E o cara está aqui, ó, bem aqui atrás. Tá? Quando o objeto está muito longe do espelho, quais são as características da imagem? A imagem ela é real. Aqui você tem que lembrar disso, tá, gente? É uma imagem real, invertida e menor. Tá? Como é que você poderia provar isso? Fazendo cálculos. Então, por exemplo, eu posso calcular o pelinha. Quando eu calcular o pelinha, o que eu vou perceber? Que o pelinha é positivo. Portanto, a imagem é real. Né? Então, a gente poderia fazer essa conta aqui. Quer ver? Ó? F é igual a P vezes pelinha dividido por P mais pelinha. Então, isso fica assim, ó. Distância focal do espelho, 10. Igual. P vezes pelinha. Bom, o P vale 40. Vezes pelinha. Dividido por 40 mais pelinha. Tá? Beleza. Agora eu tenho que 400 mais 10 pelinha igual a 40 pelinha. Olha lá. 40 pelinha. Passa o 10 para lá, a gente vai ter que 400 é igual a 30 pelinha. 30 pelinha. Tá bom? O pelinha, ele vai dar 400 dividido por 30. Vai dar quebradinho. Dá 13,3. Centímetros. Tá? O fato do pelinha dar positivo já indica que ela é real. Tá? Como é que a gente sabe que a imagem é invertida? Sabe como é que a gente sabe que a imagem é invertida?
Vocês lembram quando a gente calcula o aumento, que é menos P' sobre P? O aumento não é menos P' sobre P? Então, coloca na conta os valores que você achou. Então, o aumento é igual a menos... Quanto vale o P'? 13,3. Dividido por P, que é 40. 40. 13,3 dividido por 40, crianças, dá aproximadamente 0,3, dá 1/3. Dá aumento igual a menos 1/3. Olha lá. Ou seja, o aumento negativo indica que a imagem é invertida. Está de ponta cabeça. E o aumento ser menor que 1 indica que a imagem é reduzida. Tá? Percebe que, se você não sabe isso de cabeça, a equação de Gauss ela te mostra. Só que dá trabalho, né? Olha o tanto de conta que eu tenho que fazer para descobrir uma coisa que eu deveria saber já. É importante ter sempre isso na mente, que eu já deveria saber isso. Tá? Tudo bem, gente? Tira print aí para a gente fazer o item B. Ah, não precisa. O item B eu consigo fazer aqui. Eu vou fazer o item B agora, aqui, que ele cabe aqui. E aí, depois vocês tiram print, a gente faz o item C na outra folha. Olha a pergunta do item B. Em que instante a imagem do objeto se forma no infinito? Da aula de teoria, para a imagem se formar no infinito, para a imagem se formar no infinito, vírgula. Onde o objeto precisa estar, gente? Alguém lembra? O objeto precisa... Deixa eu ver que estão respondendo aqui, peraí. Estar... Aí você tem que lembrar isso, porque se você não lembrar, você não consegue. Exatamente, no foco. Ai. O objeto precisa estar no foco. Tá bom. Agora vamos lá de novo. Vamos lá. Gente, o objeto ele está a 50 centímetros do espelho, inicialmente, né? Quando ele parte, ele está a 50 centímetros do espelho. O foco, ele está a 10 centímetros do espelho. Então, você concorda comigo que para a imagem andar até o foco, ela vai ter que andar um ΔS de 40 centímetros? Ó. Então, imagina que na hora que o objeto sai andando na frente do espelho, você liga um cronômetro. Então, o que eu vou dizer? Opa! Eu vou dizer o seguinte, ó, que a velocidade do objeto é ΔS sobre ΔT. Certo? Então, vamos lá, ó. A velocidade do objeto é 5. O quanto ele tem que andar é 40, dividido pelo tempo, que é ΔT. Então, o ΔT, ele vale 40 dividido por 5 dá 8. 8 centímetros. 8 segundos, opa, 8 centímetros é boa. 8 segundos. Aqui. Tá. Beleza? Aí a questão do item B. Agora eu vou pedir para vocês tirarem print. Para eu passar para o item C. No instante igual a 7, qual a posição e o tamanho da imagem? Eu vou ter que fazer conta. No instante igual a 7, qual a posição e o tamanho da imagem? Para a gente poder fazer essa conta, eu preciso saber, no instante 7, onde está o objeto. Tá? Então, pera lá. Peraí. Peraí.
Pronto. Vamos lá. Então, item C. Se vocês não estiverem vendo a tela, me avisa aqui, tá? Acho que tá tudo certo. Item C. Primeiro, vamos calcular quanto esse cara andou em 7 segundos. Então, ó, a velocidade do cara é ΔS por ΔT. Tá bom. Então, a gente tem que o ΔS é V vezes ΔT. Peraí, deixa eu abrir minha câmera aqui. Estou com a câmera fechada, perdão, gente. Tá? Então, o ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Portanto, ele andou 35 metros. Certo? Então, vamos lá. O foco, ele está a 10 centímetros do espelho. O objeto, ele estava a 50. Se ele andou 35, você concorda que ele está mais ou menos por aqui, ó? Ele está a uma distância de 15 centímetros do espelho. Ou seja, ele está entre o foco e o centro de curvatura. Se ele está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem tem que ser real, invertida e ampliada. Tá? Se a pergunta fosse só essa, ok, mas o desgraçado quer que eu calcule a posição e o tamanho da imagem. Então, eu vou ter que calcular o pelinha e o tamanho da imagem. Tá? Então, vamos calcular o pelinha primeiro. Vamos calcular pelinha. Cálculo de pelinha. Então, vamos lá. F igual a P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Foco, 10 igual. O P vale 15, né? Então fica 15 pelinha sobre 15 mais pelinha. Tá. Passa aquele 15 mais pelinha multiplicando. Então fica 150 mais 10 pelinha igual a 15 pelinha. Olha lá. Eu vou jogar o 10 para a esquerda, para a direita. Então fica 150 igual a 5 pelinha. Portanto, pelinha dá 30. Vocês perceberam que o pelinha deu positivo? Pelinha deu positivo? Por quê? Porque a imagem é real. A imagem está por aqui, ó, gente. Ela está por aqui, a imagem. Ela está a 30 centímetros do espelho. O objeto está a 15, né? E a imagem está a 30. Tá. Agora eu vou calcular o aumento. O aumento é bem fácil de calcular. Aumento é igual a menos pelinha sobre P. Tá bom. Então, vamos lá. Aumento é A igual a menos pelinha, menos 30. Dividido por P, que é 15. Portanto, o aumento dá menos 2. Olha lá. A imagem tem o dobro do objeto. O valor negativo indica que a imagem é invertida. E o fato de ser 2 é que a imagem tem o dobro do tamanho. Ou seja, a imagem dividido pelo objeto tem que dar igual a 2. Né? Quanto mede é o objeto? Deixa eu ver.
O objeto mede 10. Ele coloca aqui, ó. Aqui, ó, gente. O objeto mede 10. Então, se o objeto mede 10, a imagem tem que medir 20. Ó, I igual a 2O. Né? Portanto, I igual a 20 centímetros. Tá bom? Beleza? Isso aí é questão difícil, né? Questão considerada bem difícil. Podem tirar print. Misericórdia, né? Misericórdia. Questão número 8. Questão número 8. Aqui. Aqui. Um ponto luminoso está localizado sobre o eixo de um espelho côncavo. Ai, peraí, só um minutinho. Um ponto luminoso está localizado sobre o eixo de um espelho côncavo, como mostra a figura a seguir. Esse ponto luminoso começa a se aproximar do espelho com raio de curvatura R, movimentando-se sobre o seu eixo. Então, a luzinha, ela está aqui. Peraí, deixa eu... Então, aqui está a luzinha, ó. Aqui. Ela vem andando, 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 andando. Tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância entre o ponto luminoso e a imagem... Aliás, é o ponto luminoso e o espelho, essa distância aqui, ó. A distância entre o ponto luminoso e o espelho, para a qual a distância entre o ponto luminoso e a imagem é igual a R, é dada por... Essa questão ela é difícil, a começar pela pergunta. Porque o que acontece? O ponto luminoso ele está a uma distância P. E a imagem ela está a uma distância Q. Tá vendo? Então isso aqui é como se fosse o pelinha, tá vendo, ó, gente? Isso aqui é como se fosse o pelinha, só que ele chamou de Q. Ele fala assim, conforme esse ponto ele começa a andar, a imagem também anda. Tá? O que a gente sabe por experiência? Que quando, numa situação como essa, se o ponto luminoso começar a andar para cá, a imagem começa a andar para trás. Ela vai começando a ir lá para trás. Ele quer saber o seguinte, ó. Ó, com base nas informações, é correto afirmar que a distância entre o ponto luminoso e o espelho... Então, quando ele fala assim, a distância entre o ponto luminoso e o espelho, vamos grifar. Distância entre o ponto luminoso e o espelho, ou seja, essa distância aqui, para a qual a distância entre o ponto e a imagem... Quem é a distância entre o ponto e a imagem? Vamos escrever aqui. Distância entre o ponto e a imagem vale R. A distância entre o ponto e a imagem é essa. Ó. Ele quer que essa distância seja igual a R. Ou seja, ele quer saber o seguinte, qual é o valor de P? A pergunta, né? Tentando traduzir a pergunta. Qual o valor de P tal que P menos Q seja igual a R? Essa é a pergunta. Qual deve ser o valor de P de tal maneira que a distância entre a imagem e o objeto seja igual a R? Esse é o tipo de questão, gente, que não dá nem para desenhar, cara. Não dá nem para desenhar. O que nós sabemos, né? Tem uma informação aqui que nós sabemos. O foco do espelho, ele tem que valer R sobre 2. O foco do espelho tem que valer R sobre 2, que é metade do centro de curvatura.
Tá? Todas as respostas estão em função de R. Tá? Todas as respostas estão em função de R. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero achar um valor de P, não é? Eu quero achar um valor de P. Então, qual é a minha incógnita que está atrapalhando? É o quê? Essa incógnita está me atrapalhando. Opa, perdão. Tá? Essa incógnita aqui, ela está me atrapalhando. Então, eu vou ter que tentar sumir com ela. Né? O que a gente sabe de antemão? Que P menos Q é uma exigência do problema. P menos Q tem que valer R. Se P menos Q tem que valer R, você concorda que Q tem que ser igual a P menos R? Tá? Agora vamos lá. Equação de Gauss. Equação de Gauss diz que F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Só que quem é P'? Quem é P'? P' é o quê, não é? Na questão, P' é o quê? Vai acompanhando aí. Então, eu vou substituir e seja o que Deus quiser. Ó, vamos lá. Quanto vale F? Vale R sobre 2. Isso é igual a... Quanto vale P'? Vamos lá. Vale P menos... Então, aqui vai ficar assim, ó. P vezes... O P' é P menos R. Misericórdia. Sobre P mais P'. P mais P'. P menos R. Por que eu fiz tudo isso? Para que eu tenha duas incógnitas, P e R, e eu calcule o valor de P em função de R. Ele precisa sair em função de R. Então, o que eu vou fazer? Vamos desenvolver essa conta agora. Vai ficar assim, ó. R sobre 2 é igual a... Aqui eu aplico a distributiva, ó. Então vai ficar P ao quadrado menos PR. Sobre. Lá embaixo vai ficar 2P menos R. Confere. Aí. Agora eu vou multiplicar em cruz. Então vai ficar assim, ó. 2P vezes R dá 2PR menos R quadrado é igual a 2P quadrado menos 2PR. Tudo bem? Tá aqui. Agora eu vou passar tudo para o mesmo lado. Eu vou jogar, gente, eu vou jogar tudo para a esquerda. Desculpa, para a esquerda não. Eu vou jogar tudo para a direita. Então vai ficar assim, ó. 2P ao quadrado menos 4PR, porque eu joguei esse cara aqui, ó, para a esquerda. Né? Então fica 2P quadrado menos 4PR mais R quadrado igual a 0. Vocês estão enxergando uma equação do segundo grau aqui, ó? AX quadrado mais BX mais C igual a 0. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é o X na minha equação do segundo grau? Quem é o X na equação do segundo grau? É o P, exatamente, o maldito do P. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Delta. Delta. Então, eu vou pedir para vocês tirarem print, que eu vou trocar a página para que nós resolvamos esta equação aqui. Eu preciso resolver essa equação. Tá?
Então, tira a print aí. Beleza. Vamos lá. Eu vou copiar essa equação aqui, ó, na outra folha, tá? Então vai ficar assim, ó. Peraí, deixa eu trocar aqui. Eu tenho, então, que 2p². Peraí, esqueci. Ah, tá. Menos 4pr mais... Peraí, esqueci. Fiz totalizada, gente. Igual a zero. Vamos tirar o delta? Delta é b². Quem é o b? b² menos 4ac. Então, o delta vai dar b², 16r², menos 4 vezes 2 vezes r, dá menos 8r². Certo? Tudo bem até aqui? Espera aí que estão perguntando um negócio aqui. Prof, eu não entendi a soma de P mais P menos P mais R. Aqui, ó, deixa eu voltar. Aqui, ó. Ó, aqui. Acho que foi aqui que você não entendeu. Espera aí. Olha só. Aqui eu tenho equação de Gauss, ó. Eu vou te explicar, aí você vê se você entendeu, senão eu te explico de novo, ó. Aqui tem equação de Gauss. Tá vendo que aqui embaixo tem P mais P'? P mais P'. Tá. Quem é o P'? O P' é, na verdade, esse cara aqui, não é? Ó, que vale P menos R. Então, no lugar do P', aqui, ó, eu coloquei P menos R. Então, se você olhar aqui embaixo, ó, você vai ter P mais o que tinha no lugar do P', que é P menos R. Então, quanto que é P mais P menos R? Tudo bem que isso aqui tem um parênteses, mas o parênteses, para uma soma, ele não faz muita diferença. Então, ó, P mais P menos R, P mais P, 2P. 2P. Menos R. Então, olha para isso aqui embaixo, ó. Não sei se era essa o problema. Tá? Aqui em cima, eu fiz a distributiva. Então, eu posso, P vezes P dá P². E P vezes R dá PR. Tá? E aqui embaixo... Ah, tá, beleza. Tá, agora foi, né? Tá. Daí, a parte do desenvolvimento aqui da base, você entendeu, né? Que daí eu multipliquei... Aí eu peguei isso, ó, e multipliquei em cruz. Tá? E aí foi desenvolvendo ali. Tá, tá, beleza. Tá, ótimo. Tá, bom. Bom perguntar, não deixa passar isso não. Tá, então vamos voltar. Então, eu estava calculando o nosso delta maldito aqui. O delta, gente, ele vai dar 8r². Tá? Aí, como é que eu acho as raízes? Bom, quanto vale a raiz de delta? Olha só essa raiz. A raiz de delta é a raiz de 8r². Portanto, a raiz de delta, ela vai dar... Raiz de r² é r. Quanto que é a raiz de 8, gente? É 2 raiz de 2. Né? Porque a raiz de 8 é 4 vezes 2, tiro o 4 da raiz, isso é a raiz de delta. Agora, eu vou calcular as raízes da equação. Então, lembra da formulinha lá do delta, né? É menos B. Agora vem cá um pouquinho. Quem é o B na minha equação? É isso aqui, ó. É 4R, na verdade, né? Então, fica assim, ó. Menos B. Menos B. Opa. Menos B. Mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. 4.
Agora vamos para as possibilidades. Primeira possibilidade, 4R mais 2R raiz de 2 sobre 4, que dá igual a R mais R raiz de 2 sobre 2. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade seria a seguinte: 4R menos 2R raiz de 2 sobre 4. Isso aqui são os valores de P, né? Isso aqui dá R menos R raiz de 2 sobre 2. Sobre 2. Tá aqui. Tudo bem? Gente, eu tenho duas respostas possíveis. Nas alternativas, só tem uma que a gente acha, que é a alternativa A. Veja por quê. Dá uma olhada nisso aqui, ó. R mais R raiz de 2 sobre 2. Eu ainda posso tirar o R em evidência e ficar assim, 1 mais raiz de 2 sobre 2. Esse é o P. Tá aqui. Esse é o valor de P. Tá? O outro P possível seria R menos R raiz de 2 sobre 2, ou seja, R vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2. Aqui. Tá? Aí você fala assim, Dan, como é que eu escolheria a raiz? Né? Porque no exercício só tem uma possibilidade, que é essa daqui. Ó. Sabe como é que eu tenho certeza que essa é a raiz, gente? Porque para que a gente consiga formar uma imagem próxima do espelho, como você está vendo ali, você percebe que a imagem ela está mais próxima do espelho do que o próprio ponto luminoso? Esse ponto luminoso, gente, ele tem que estar a uma distância maior do que o próprio raio do espelho. Maior do que o próprio raio. Aqui você tem que o P ele é R vezes 1 mais raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7. Então, para essa situação, o P estaria a 1,7 do raio. Está bem longe do espelho. Essa resposta ela é inválida. Por quê? Porque se o objeto estivesse nessa distância, ele estaria mais próximo do espelho. Ele estaria por aqui, ó, o ponto luminoso, o objeto. E a imagem estaria lá para trás. É super difícil essa questão. Essa questão é bem foda. Tá? Por sorte, ou por sorte não, por bondade do examinador, ele não colocou as duas respostas. Se ele coloca as duas respostas, bom, para o cara chegar até aqui, né, o cara já tem que ser meio doido, tá? Mas o fato dele não ter colocado as duas respostas faz com que a gente assinale a correta como A. Como A. R vezes 1 mais raiz de 2 sobre 2. Tá? Que seria muito difícil da gente perceber qual raiz, qual das duas respostas seria certa. Tá? Antes que alguém faça a pergunta, tá? Essa questão não é do ITA. Essa questão não é do ITA. Se não me engano, acho que é da UERJ. Se não me engano. Mas eu não tenho certeza. Beleza? Podem tirar print. Esse é o tipo de questão, né? Assim, vai um conselho aí. Se você quer entender essa questão de verdade, você precisa fazer ela sozinho pelo menos umas 2 vezes. Então, se vocês forem estudar ótica e quiserem pegar essa questão de novo e fazer, tenta fazer uma vez. Provavelmente você não vai lembrar como começa. Pega a anotação e tenta fazer de novo, tá? Porque é uma questão é uma questão tão difícil que uma vez que você faça ela, entenda, você não erra mais.
Tipo, pode parecer diferente, pode parecer a mesma questão ou parecida que você vai conseguir dar conta. Tá? Agora, em se tratando de vestibulares como o Enem, né, pode esquecer que isso aqui não vai nem aparecer. Tá gravado isso, hein? Pode me cobrar depois. Tá gravado. Certo? Beleza? Questão número 9. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos? Só para eu pegar mais água aqui, ó. Acabou. Vamos fazer um intervalinho, gente, porque tá faltando só a 9 e a 10. Tá? É bem rapidinho. É o tempo de eu pegar aqui um copo com água e a gente já volta. Tá bom? Voltamos. Questão número 9. A figura abaixo representa um esférico côncavo em que a imagem tem altura. Peraí. A imagem tem altura 3 vezes maior que o objeto. Vocês notem que ele já desenhou a imagem, né? Esse aqui é um exercício mais próximo do que poderia aparecer num vestibular como o Enem, né? Se cair espelho. Você perceba que a imagem é invertida. Então, o aumento ele tem que ser negativo. Ou seja, I sobre O tem que ser igual a menos 3. Ou, se você preferir, menos pelinha sobre P tem que dar menos 3. Certo? Tá. Ele quer saber quais são as posições do objeto e da imagem. Ou seja, ele quer saber quanto vale P e quanto vale pelinha. Tá? Agora, gente, vamos lá. Se menos pelinha sobre P vale menos 3, vocês concordam que pelinha tem que valer 3P? Vale 3P. Né? Eu tenho duas incógnitas, P e pelinha. A matemática ensina a gente que para você resolver uma equação, para você resolver um sistema com duas incógnitas, tem que ter duas equações. Então, isso aqui eu vou chamar de equação 1. Adivinha quem é a equação 2? Veja que o cara não deu o foco. Então, eu não posso usar a equação de Gauss, aquela F igual a P. Então, eu tenho que achar uma outra equação que relacione pelinha e P para poder fazer o sistema. Aí eu vou olhar para essa distância que ele deu de 20 centímetros. Esta distância aqui, ó. Gente, essa distância é o pelinha. Pelinha é isso aqui, ó. Tá vendo, pelinha? E o P é isso aqui. Então, eu posso dizer que essa distância aqui, gurizada, ela vale pelinha menos P. Vê se vocês concordam comigo. Tá? A distância de 20, vou escrever aqui, ó. Pelinha menos P vale 20. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Pronto. Pelinha igual a 3P. Pelinha menos P vale 20. Eu substituo a equação 1 em equação 2. Então, eu vou dizer que, em vez de escrever que pelinha menos P vale 20, eu vou escrever que 3P, que é o pelinha, menos P, tem que valer 20. Tem que valer 20. Portanto, 2P vale 20. Né? E assim, P vale 10. Pronto. P vale 10. Agora, mas P'L é 3P. Só que se o P vale 10, então eu posso dizer que P'L vale 3 vezes 10. Então P'L vale 30. Isso é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Mas mesmo assim, são questões difíceis, né? Essa sequência finalzinha aqui dela é de arrancar o cabelo. É bem diferente das questões que a gente fez na primeira aula.
que era bem só aplicar a fórmula e achar. Não que fossem fáceis, mas essas são bem mais difíceis. Então fica, ele quer objeto P 10 e 30. 10 e 30, C, né? Alternativa C. Tá aí. Beleza? Podem tirar print. E aí nós vamos para a última questão do semestre. Questão 10. Para encerrar daquele jeito bem desagradável, uma questão de VUF. 4 questões em uma. Eu sei que vocês estão me matando aí, tá, gente? Eu estou sentindo a energia de ódio de vocês. Olha só. Considere 2 espelhos esféricos de raios de curvatura 20, um côncavo e um convexo. Então, eu tenho um espelho 1, que eu vou chamar de côncavo, cujo foco é 10, metade do centro de curvatura. O espelho 2, eu vou falar que é o convexo. O foco dele diz que vale menos 10, né? Porque ele é convexo. Tá? Agora vamos lá. Aqui é uma questão, gente, que se você tem memorizado o que acontece, você mata rapidão. Então eu vou contar com a memorização de vocês. Pra gente não ficar fazendo conta aqui. Ele fala assim, ó. Se eu tiver a 20 centímetros de qualquer um dos espelhos, a imagem formada terá o mesmo tamanho da vela. Não é verdade. Não é verdade. Por quê? No espelho convexo, a imagem ela não vai se formar do mesmo tamanho. Ela não vai se formar do mesmo tamanho. Ela vai se formar virtual, reduzida e direita. Tá? Seria isso aqui, ó. Você tem um espelho convexo. Aqui. O foco dele é 10. Então, aqui é o espelho convexo, ó. E o objeto, ele está aqui, ó, a 20 centímetros. A 20 centímetros. Esse aqui é o objeto. Tá? Qualquer que seja a distância que você faça do espelho, a imagem ela vai ficar pequenininha. Ela pode ficar mais ou menos reduzida, mas ela vai ficar menor. Tá? Então, a frase 00, ela é falsa. Ela é falsa. Tá? Por causa do espelho convexo. Eu nem vou me dar o trabalho de fazer a imagem para o côncavo. Não vou. Tá? Apesar de que eu sei que no côncavo ele vai estar menor também. Tá? Frase 1. A 15 centímetros do convexo, a imagem é virtual. Verdade. Por quê? No espelho convexo, toda imagem é virtual. É virtual. Isso para o espelho convexo. Tá? Frase 2. Se eu tiver a 15 do espelho côncavo, a imagem é real. Vamos lá, gente, vamos lembrar. No espelho côncavo, como é que funciona a regra? Aqui o eixo principal. Aqui está o espelho côncavo. Tá. O foco ele está aqui. O centro de curvatura ele está aqui. Lembrar que o foco mede 10, hein? O foco mede 10. Se o objeto estiver a 15, ele está aqui, ó. Está entre o foco e o centro. Quando o objeto está entre o foco e o centro, a imagem é real, sim. Ela vai estar por aqui, ó.
né? Quando é que a imagem seria virtual? Para a imagem ser virtual, o objeto tinha que estar aqui, ó, bem perto do espelho. Tá? Então, quando ele fala assim, a 15 centímetros do côncavo, a imagem é real, é verdade. É verdade. É verdade. Tá? Frase 3. A 25 do côncavo, 25 do côncavo, então, de novo, côncavo. Côncavo, côncavo. Aqui está o foco, 10. Aqui está o centro de curvatura, 20. 25, a imagem está aqui, o objeto está aqui, ó. Quando o objeto está bem longe do espelho, gente, a imagem é real. Ela é uma imagem real, não é? Vocês lembram que eu comentei na aula que quando a imagem é real, se eu colocar uma tela de cinema aqui, por exemplo, eu consigo ver a imagem de ponta cabeça? A imagem real, como ela se forma fora do espelho, você consegue projetar ela numa tela. Então, quando ele fala assim, a 20 centímetros do espelho côncavo, a sua imagem pode ser captada num anteparo, o que ele está querendo dizer é isso, a imagem é real. Então, é verdade isso. É verdade. É verdade. Tá aí. Beleza. Tá bom. Aí vem a quarta frase, a sentença 4.4. Quando a distância é menor que 10 centímetros do côncavo, a imagem é invertida? Não. Não. Por quê? No espelho côncavo, vamos lá. Aqui está o espelho. O foco é 10. O centro de curvatura é 20. Se a distância for menor que 10, ela está por aqui. Acontece que quando a distância está muito, quando o objeto está muito perto do espelho, a imagem não é mais real, ela é virtual e ela é direita. Toda imagem virtual é direita e não invertida. Ela vai estar por aqui, ó, ampliada. A imagem virtual do côncavo, ela é ampliada. Vírgula. Direita e virtual. E virtual. Ampliada, direita e virtual. Tudo bem? Beleza? Então, essa daqui ficou falsa. Falsa. Então, nós ficamos com F, V, V e F. Então, ficou F, V e F. Tá aí. 1 minuto de silêncio. Não, chega, para. Acabou. Acabou, gente. Pelo amor de Deus. Conseguimos terminar. Misericórdia. Galera, boas férias, bom descanso, tá? Aproveitem bastante esse tempo que vocês têm livre aí para descansar mesmo, tá? Não acelerem muito o ritmo de estudo. E a gente vai se falando aí durante essas semanas, tá? Quando eu for preparando os materiais, as listas de exercício, eu vou mandando para vocês, tá bom? Foi um prazer muito grande contar com vocês esse semestre todo, tá? Guardem as energias, reforcem a bateria, porque o segundo semestre é pesado, tá bom? E eu vejo vocês daqui 2 semanas, daqui, mais ou menos. Boas férias para todos, gente. Seus lindo. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau.